começamos. Alô, galera, tudo bem? Opa! Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Sob controle, vamos para mais uma aula ao vivo, aquela ao vivo de história hoje, não é verdade? Sobre um tema aí muito importante, que aparece muito na nossa prova, aparece muito no Enem, no nosso vestibular de uma forma geral, que é um período muito importante do período republicano brasileiro, né? Que é a ditadura militar. Tudo bem? Então a gente tem um desafio aqui hoje, né? Que é tentar fazer um apanhado de todo o período da ditadura, dos 21 anos de ditadura, tá? Eu falo que é um desafio porque é muita coisa, né? Então a gente tem que ir pontuando as coisas mais importantes e, obviamente, vocês têm a chance aí de ir fazendo perguntas e tal, e a gente vai tentando, né, elucidar. Tudo bem? Ótimo. Bom, vamos lá. A gente já trabalhou em outros momentos aí, o golpe de 1964, eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte. O golpe de 1964 não é um golpe militar, né? A gente coloca ditadura militar, golpe militar. Mas, na verdade, a gente quer que você entenda que o golpe que derrubou o João Goulart era um golpe, na verdade, que tinha uma grande legitimidade perante a população, perante parte da sociedade brasileira, e uma parte significativa. Tá? Então, na verdade, o que acontece é que os militares eles são o braço armado do evento. São eles que dão a chamada sapatada, né, como a gente costuma dizer. Eles que foram lá e colocaram os tanques na rua e garantiram a derrubada do presidente eleito democraticamente, João Marques Belchior Goulart. Mas aquele evento tinha um grande apelo por setores da sociedade brasileira. A Igreja Católica, lá as mulheres da Igreja Católica fazendo o movimento da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, centenas de milhares de pessoas nas ruas pedindo a deposição do presidente, né? Nós temos aí grande parte do empresariado nacional querendo isso, nós temos aí os grandes latifundiários querendo isso, nós temos aí até o governo norte-americano querendo isso, né? O medo, período de Guerra Fria, né? O medo de uma ditadura de esquerda, o medo de uma esquerdização do Brasil, da América de uma forma geral. Então, assim, é só pra gente entender também que a ditadura militar, embora aí seja outra questão, derrubou-se o presidente, se estabeleceu uma ditadura. Nem todo mundo que apoiou o golpe queria uma ditadura militar. Acreditava-se que os militares iam derrubar o João Goulart e reconduzir o poder aos civis. Isso não aconteceu e por isso mesmo alguns grupos que apoiaram o golpe depois não apoiaram a ditadura. Mas de fato a ditadura é uma ditadura militar. Embora a nossa ditadura tenha peculiaridades, ela tenha tentado passar uma ideia de normalidade constitucional, tenha tentado passar a ideia de que não era uma ditadura, né, mantendo o Congresso aberto por grande parte desse período, fazendo um rodízio de presidente com eleição indireta no Congresso. Foram 5 presidentes que eu botei aqui pra gente, né, para facilitar aí na hora de a gente organizar a aula. Mesmo assim, é sim um período de ditadura, onde o executivo tinha mais força que os demais poderes. É uma ditadura do executivo. Daqui, você não sabe ficar aqui na gatinha aí. É minha aguinha, gente. Então, o executivo tem uma força maior que os demais poderes, então é uma ditadura. Sempre que um dos 3 poderes tiver mais poder que os demais, você tem uma ditadura. Né? Quando você rompe com o equilíbrio de poderes, você tem uma ditadura. Então, por mais que tenham tentado isso, é um estado de exceção, é uma ditadura, com apoio de setores da população civil, sim. Dentro do Congresso vai existir um apoio, sim, né, por parte dessa tecnocracia, principalmente, como os autores gostam de chamar. E, né, nós vamos, então, aí percorrer por 21 anos desse período, tá? Quero deixar claro que, assim como a população civil, né, os setores civis não eram coesos, tem grupos aí de oposição, grupos, né, que apoiam a ditadura. Os militares também não eram coesos. Acho que essa é uma primeira questão que a gente tem que trabalhar aqui. Os militares também não eram coesos. Você tem grupos ali dentro que não eram a favor da ditadura, tem grupos que eram a favor de uma ditadura menor, de um período de transição, né? A chamada linha moderada, a linha da Sorbonne, a linha castelista, era aquela que acreditava que os militares deveriam fazer uma limpeza na política, arrumar a casa e devolver o poder aos civis. E havia aí, a gente então vai basicamente trabalhar com essas 2 vertentes, a chamada linha dura, né, considerada uma linha mais radical, que queria a todo custo o quê? O enrijecimento, o fechamento do regime, para que os militares da ESG, da Escola Superior de Guerra, pudessem colocar em prática um projeto político, econômico, social para o país. Nós vamos ver que essas 2 vertentes acabam, né, sofrendo aí golpes e contragolpes ao longo desse processo. Tá? Então, a grosso modo, a gente vai trabalhar Castelo Branco como nessa linha castelista, não é à toa que vem daí, tá, o nome, a linha mais moderada.
É como Costa e Silvio Médici entram para a história como membros desse grupo da linha dura, tá? O período onde a linha dura esteve mais presente no governo, tá? Não necessariamente eles, mas a cúpula militar mais presente, tá? E depois Geisel e Figueiredo, os presidentes da abertura, então por isso também considerados mais moderados.